Oficina virtual A História de Garcia Dávila, rimada e ilustrada por Paulo Serra. Apresentação de Garcia Dávila. Vamos fazer agora uma viagem visual no tempo e nas raízes históricas do Brasil, iniciando em São Pedro de Rates, no Minho português, com seu avô, o abade D. João de Souza, com o nascimento de seu pai, Tomé de Souza, em 1503, e o seu nascimento em 1528, finalizando com sua morte em Salvador em 1609, aos 81 anos de idade. Conheceremos com mais detalhe a sua história, ou seja, a história do maior e mais rico latifundiário do Brasil e do seu castelo medieval, que levou 63 anos para ficar pronto, símbolo do seu império feudal, correspondendo a 10% do território nacional, com sua Casa da Torre situada no litoral norte da Bahia, num lugar chamado originalmente de Tatuapara, no município de Mata de São João, hoje conhecido internacionalmente como Praia do Forte. Vou começar agora a contar essa história, de magros versos, mas de longa prosa. Tudo começou ao norte de Portugal, em São Pedro de Rates, sua terra natal. Começou no confessionário um namoro proibido de uma bela viúva com um abade comprometido. O abade era seu avô, D. João de Souza, a viúva sua avó, Messia Farias, e seu pai, batizado de Tomé de Souza. Mesmo filho de padre e bastardo, Tomé foi um menino amado e pelos pais bem educado. Mas a carreira religiosa não era a sua vocação. Escolheu ser soldado para servir a nação. Já como militar, foi para a África lutar. Tomé casou com Dona Inês Lourenço de Souza. Seguiu do pai o mau exemplo. Teve também um filho bastardo, fora do casamento. Filho de peixe, peixinho é. Foi a saga de Tomé. Engravidou uma aia que ajudava a sua mulher. Nasceu Garcia, em 1528, um menino saudável e normal, filho que Tomé não quis assumir, para evitar problemas no arraial. Garcia também brincou como quis, teve uma infância livre e feliz, mas chegou o dia e a hora de se matricular na escola. Foi aos 7 anos, e na matrícula o padre perguntou seu nome. Ele respondeu, Garcia. Padre, Garcia de onde? Daqui, da vila. Ficou então Garcia Dávila. Tomé, ao da África regressar, resolveu assumir o filho e em seu nome registrar, para a situação regularizar. De Rates, foi para Lisboa estudar, depois para Ceuta, numa academia militar. Estudou boas maneiras e economia, para mexer com dinheiro, com sabedoria. Tomé de Souza é nomeado por D. João III para governador-geral do Brasil. Tomé não pensou 2 vezes. Sabendo do cargo que assumiria, voltou novamente ao cartório e anulou o registro de Garcia. Tirou-o de Souza, deixando só o que já existia. Explicou o motivo a Garcia, que ele, nomeado governador, não poderia nada lhe doar, nem mesmo a sesmaria, pois a lei de Portugal não permitia. Garcia não era burro, logo entendeu a situação e combinaram segredar esta informação. Pensou ele, com Souza não terei emprego nem salário, sem Souza fico rico, milionário. 29 de março de 1549, chega a esquadra de Tomé. Uma multidão de índios esperavam na praia para ver qual é. Foram recebidos pelo chefe Taparica, por Caramuru e sua esposa Paraguaçu. Mas Garcia, antes do batel desembarcar, viu uma nativa no meio da multidão e sua beleza lhe chamou a atenção. Assim que chegou, Garcia foi nomeado feitor de obras da fortaleza, pelo pai governador, e almoxarife da alfândega de Salvador.
Foi aí que Tomé, nossa história, envergonhou. Pai empregando filho, inaugurou o primeiro caso de nepotismo do Brasil em Salvador. Não recebia salário em dinheiro. 2 vaquinhas foi o seu primeiro. Em pouco tempo, Garcia já era o maior fazendeiro da Bahia. Garcia apaixonou-se pela Índia e batizou-a de Francisca Rodrigues, e com ele foi morar em Tapajipe, onde construiu casa e curral, levantando uma capelinha no local. Em 1550, participou das entradas que eram oficiais, organizadas pelo seu pai. Também financiou bandeiras que eram expedições individuais. Caramuru dominava o comércio de pau-brasil no local. Como governador-geral, sem pagar impostos, seria ilegal, pois, pressionado a sair da capital, seguiu para o litoral norte, para garantir o seu negócio ameaçado de morte. Tatuapara era o nome do lugar que os tupinambás vieram a batizar, por causa de um morro alto pra danar, parecido com um tatu curvado. O nome então veio a calhar. Depois de Tapajipe, Garcia outra sesmaria veio a ganhar, agora em Itapuã, doada por Tomé ao Conde da Castanheira, que não pôde ocupar. Itapuã do Tupi é pedra erguida ou pedra levantada. Lá já existia uma aldeia tupinambá, que viviam da mariscagem e da pesca, tirando o sustento do mar. Garcia, esperto, recrutou índios mansos em quantidade, alegando que era para cuidar do gado e da sua propriedade. Na realidade, era uma milícia sob sua autoridade. Assim que seu exército formou, Garcia põe em prática a política do grande terror de D. João III, que queria vingança contra os tupinambás da Bahia, pela morte do seu donatário Pereira em ritual de antropofagia. Garcia não admitia quem a ele não se submetia, por isso matava numa boa e alegava sempre que era em nome do rei e da coroa. Próximo ao rio Pojuca, Garcia encontra 8 aldeias na região. Caramuru veio depressa para evitar a destruição e mostrou as belezas de Tatuapara para desviar sua atenção. Tatuapara era definitivamente o lugar ideal, era o ponto mais alto de todo o litoral, lugar estratégico com ampla vista para o mar, podia os invasores no horizonte avistar, dando tempo de avisar. Além de sua enseada profunda e natural, servia de porto e abrigo, aproveitando a pré-mar para suas naves fundear. Garcia falou para Tomé do local e das belezas. Tomé não teve dúvidas, mandou Garcia construir uma fortaleza, mesmo a sesmaria pertencendo ao Conde da Castanheira. A enseada de Tatuapara também foi ponto de desembarque de navios negreiros no século XVI. Garcia foi um grande importador. Ele continuou o que seu pai começou. Em 1551, começou a erguer o seu casarão, com torre e fortificação. Usou de tudo, taipa, areia, pedra e cal, na construção. Em 1551, ergueu sua capela de 3 portas, 3 paredes sextavadas, toda abobadada, em estilo cônico medieval, que não devia nada às de Portugal, dedicando seu orágo com toda a devoção a Nossa Senhora da Conceição. A Torre Singela de São Pedro de Rates, conhecida como a Sentinela do Mar, foi construída por Garcia para fins militar. Estava sempre de olhos abertos, um na terra, outro no mar. Tomé chamou Garcia e lhe disse: todos os meus bens, como terras, engenhos, gado, escravos, imóveis, serão seus, com todo o mobiliário. Garcia não precisou da sorte. De rico passou a milionário. Foi da Casa da Torre que partiu as primeiras bandeiras sertanejas, e Garcia passou a ser o primeiro bandeirante do Nordeste do Brasil.
Chegou a lugares que ninguém pensou existir, conquistou terras até a fronteira do Maranhão, incluindo o Piauí. Foi um aventureiro, um homem corajoso, enérgico, poderoso, ambicioso, cruel e sanguinário, um conquistador, chegando a ser comparado com os espanhóis Cortés e Pizarro. Recebia hóspedes ilustres e famosos, para banquetes fartos e saborosos. No seu menu tinha aves, perus e manjar branco, que deixava os convidados babando. Importava objetos finos de bom gosto, peças de bronze, prata e ouro, louça portuguesa, chinesa e japonesa e tapetes árabes, é lógico. Acabou deixando um verdadeiro tesouro arqueológico. Para Francisca, sua esposa, o ano de 1554 só não foi um ano cruel porque foi morar no Castelo da Torre e deu luz à sua filha Isabel. Em 1555 aconteceu a Guerra de Itapuã, revolta dos tupinambás que tentaram os invasores expulsar. Atacaram os currais de Garcia, roubaram gado, mataram vaqueiros e partiram para atacar Salvador, mas foram barrados no Rio Vermelho. O governador Duarte Coelho mandou um anal de guerra com artilharia, bombardeando aldeias, índios mataria, numa demonstração de força e selvageria. Isabel, sua filha única e herdeira, não deu sorte no casamento com seu primeiro consorte. Com pouco tempo de casado, Gil Vicente é flechado e morre. Seu segundo casamento não deu chabu. Casou-se com Diogo Dias, neto de Caramuru, que foi morar na Sesmaria doada por seu pai em Itapuã. O casal viveu pouco tempo. Isabel morreu jovem aos 39 e Diogo aos 45. Mas deixaram para Garcia o que ele mais queria, um neto e herdeiro para sua alegria. Ganhou o nome de Francisco Dias Dávila Caramuru, que foi muito bem preparado por seu avô, de todos os herdeiros futuros, o que melhor seu império administrou. Garcia foi empreendedor de envergadura, soube investir na agricultura, trouxe cana da madeira para seus engenhos do interior e da capital, e coco da Ásia, que plantou no litoral. Garcia, para dinheiro, sabia usar a cuca, construiu uma olaria na foz do rio Pojuca. De tantas sesmarias que ganhou, já tinha 7 currais só em Salvador, mais 10 pelo norte, valendo ouro. Além de carne e leite, fabricava roupas e utensílios de couro. Como seu pai também construiu estaleiro para fabricar saveiros, inspirado no barco português chamado Saveleiro. Garcia era um homem além do seu tempo. Naquela época já praticava o reaproveitamento, aproveitando panos de velas usadas e madeira dos velhos barcos, para fabricar tamancos, usado por todos, negros, índios e brancos. Para administrar tantos bens era muito simples e trivial. Através dos seus feitores e de suas milícias, a cobrança era feita no local. Ou paga por bem ou é despejado por mal. Em 1591 a 1607, Garcia fez parte da presidência da Câmara do Salvador, tido como um dos homens bons. Não ia lá, mandava recado por um portador, coisa normal de vereador. Por outro lado, foi um homem religioso, construiu igrejas e capelas, ia à missa, fazia suas orações, sempre acompanhado de padres em suas expedições. Era generoso, alimentava vilas e necessidades, não ostentava riqueza, levava uma vida simples e moderada. Com a União Ibérica, de 1580 a 1640, os portugueses pediram ajuda aos espanhóis para expulsar os franceses do litoral, que, aliado aos caetés, exploravam pau-brasil em Rio Real. A ajuda militar era para combater os caetés, numerosos e perigosos aliados dos franceses. Garcia disse que dessa luta não participaria, mas emprestou 1000 índios guerreiros, dando todo o apoio que podia. Mas como não era besta, em 1587 contabilizou todas as despesas e mandou a conta ao rei espanhol Filipe II da realeza. Passado 11 anos de incerteza, em 1598, teve sua indenização paga, ficando mais rico
com a surpresa. Garcia teve uma velhice tranquila, foi muito bem cuidado pela Índia Francisca, que com seu amor infinito e belo reinava absoluta no castelo. Devido a seu estado de saúde delicado, foi pelos monges beneditinos aconselhado a ir se tratar em Salvador. Os monges caíram em cima dele, fazendo pressão para que antes de morrer lhe fizessem doação. Garcia, fraco e debilitado, quase explodia, chegou a fugir de sua própria moradia, refugiando-se na Santa Casa e implorando misericórdia. Garcia, antes de morrer, pedia em testamento para ser sepultado na Igreja da Sé, onde àquela altura já tinha adquirido sua sepultura. Com a demolição da Sé em 1933, seu jazigo foi trasladado para a Igreja de São Francisco, onde a família Dávila já possuía jazigo. Todo o seu patrimônio ficou em testamento para seu neto, herdeiro do primeiro morgado, Francisco, seu sucessor, que mesmo em ano de invasão holandesa, cumpriu a promessa que fez ao avô. A obra do castelo finalizou. Para quem pensa que essa longa história acabou, se enganou. Temos ainda 226 anos de muita história pela frente. Só em 1835, a saga da família Ávila vai encerrar finalmente. Bom, vamos agora para a nossa oficina sobre Garcia Dávila, né? Então, gente, para vocês terem uma ideia, Garcia Dávila, ele nasceu exatamente aqui, ó. Estou desenhando assim mais ou menos o mapa de Portugal, né? Vamos supor que aqui está Lisboa. E aqui está São Pedro de Rates. Mais ou menos ao norte de Portugal, né? Então tem aqui o mapa de Portugal. Bom, e foi justamente, né, o Tomé de Souza, o avô dele, né, o João de Souza, ele era abade dessa capelinha aqui de São Pedro de Rates, uma capelinha de pedra que ficava lá na cidade de São Pedro de Rates. Então era mais ou menos assim a capela, o desenho da capela. Ela tinha a porta de entrada e as colunas, toda ela de pedra, certo? Então essa é a cidade natal de João de Souza, o abade João de Souza, que era justamente dessa capelinha aqui. Bom, então agora nós vamos falar sobre a árvore genealógica da família, né, da família de Garcia Dávila. Então nós vamos começar com seu pai, né, o abade João de Souza. João de Souza. Ele se casou, como vocês viram, né? Teve um romance e daí nasceu o filho. Não se casaram, né, exatamente com Messia, uma viúva jovem, Messia de Farias. Bom, então desse enlace aí nasceu Tomé de Souza. Bom, então Tomé de Souza foi um filho de padre e bastardo, né? Tomé de Souza então se casou com Inês de Faria. Inês, né? Casou com Inês. Tem outras versões de outro nome de outra mulher, né? E com ela ele teve uns 4 filhos, né? 4 filhos. E também aconteceu a mesma coisa com o pai dele, ele acabou
tendo um caso extraconjugal com uma aia. Bom, que trabalhava na sua casa, como vocês viram. E dessa aia nasceu Garcia. O famoso Garcia Dávila. E o Garcia, ao chegar no Brasil, né, se apaixona, como vocês viram, pela Índia, que ele batizou de Francisca. Francisca Rodrigues. Casou com Francisca Rodrigues. E desse casamento nasceu Isabel, sua filha, única filha. Né? Isabel praticamente teve 2 casamentos, né? O primeiro com Gil Vicente, que acabou falecendo, e o segundo casamento com Diogo Dias Caramuru, neto de Caramuru. Então, desse segundo casamento, nasceu Francisco. Francisco Dias Dávila Caramuru. Bom, aí agora vamos falar de Garcia Dávila como empreendedor. Então, como empreendedor, ele, claro, vocês viram que foram várias sesmarias, né? Sesmarias que ele ganhou do pai. Sesmarias, inclusive só em Salvador ele tinha umas 10 em Salvador. Aí ele ganhou, a primeira foi a de Monte Serrat, né? A primeira sesmaria dele, vocês viram a igrejinha do Monte Serrat, que foi ele que construiu uma capela, no caso de palha, né? Madeira e palha. Então, Monte Serrat, que não tinha esse nome ainda, né? Seria Itapajipe. Mas a capelinha de Monte Serrat foi ele que construiu a primeira. Bom, aí depois das Sesmarias, né, ele ganhou outra Sesmaria depois dessa. A segunda foi Itapuã, como vocês viram, né? A Itapuã. E depois a outra foi de Itapuã até, vamos dizer assim, Rio Real, né? É enorme, né? Todo o litoral norte. Pronto. E aí, isso foi as terras que ele ganhou. Então, ele como um homem empreendedor, o que é que ele fez? Ele, como tinha muita terra, ele plantou bastante, né? Investiu na agricultura, que é a base, comida. Depois ele trouxe cana da Ilha de Madeira, né? Por causa dos engenhos. Trouxe a cana. Trouxe também coco da Ásia. Inclusive a maioria desses pés de coqueiro foram plantados aí no litoral norte. Né? Ele investiu em engenhos, né? Engenhos de açúcar. Então, essa cana era para os engenhos. Ele também trouxe escravos, né? A mão de obra para os engenhos, foram os escravizados. Além de engenho, ele investiu também como pai, né? O pai, como governador, investiu em estaleiros e construiu barcos, caravelas. E foi realmente um investimento muito importante, principalmente por causa da Baía de Todos Santos, né? A navegação. Então ele também construiu saveiros, né? Como vocês viram lá. Esses saveiros foram copiados de um barco português chamado saveleiro, que é da pesca do savel. E aí,
além disso, ele investiu, como vocês viram também, em olaria, né? Fábrica de telha, fabricar telha, tijolos e barro. Depois de olaria, vocês sabem que desde o início Tomé de Souza, o pai, né? Ele não ganhava salário e ele foi pago em cabeça de gado, né? Então, o maior fazendeiro da Bahia e depois do Brasil. Então, com esse gado servia exatamente para carne, né? Invasão, o interior levava gado, porque eles iam se alimentando e matando gado, se alimentando, invadindo os territórios indígenas. Aí do gado, o que é que ele fez? Ele explorou o couro, né? Explorou o couro do gado. Então, aqui é um couro, né? Um couro de boi. Desse couro ele fabricava chapéus, fabricava a roupa, né? A roupa, peças de vestuário, tá vendo? Roupa, botas, alforge, né? Que era chamado antigamente aquelas bolsas de couro que botava no cavalo, né? Malas e principalmente celas, né? Cela para os animais, para os cavalos, né? Como vocês viram, ele tinha um verdadeiro exército, uma milícia, celas, sapatos, etc. Agora a gente pode falar também que ele foi um cara visionário, né? Podemos dizer que ele fez um trabalho assim que a gente chama até, pode-se dizer, ecológico, de reaproveitamento. Então ele pegou as velas, né, dos barcos, as velas estragadas, né, que já não serviam mais, e os barcos, né, e os barcos que também já não serviam mais, pegou o pano da vela e a madeira do barco e fez, como a gente falou para vocês, e fez tamancos. Da vela ele fez essa parte e o piso da madeira do barco. Então ele fez uma fábrica de tamancos, material reaproveitado e, como a gente falou, bem utilizado por todos, né? Brancos, negros, índios, né? Todos utilizavam os seus famosos tamancos. Então é isso a nossa oficina de Garcia Dávila. É